Gordon, eu sei que vocês estão reabrindo, né, o fundo de Mona. Nesse momento, quero entender, né? São inúmeras questões que o investidor que está aqui assistindo a gente fica olhando, analisando, ponderando na hora de tomar uma decisão. A gente estava falando agora do minério, falei agora há pouco, inclusive, com o James anteriormente, não sei se você acompanhou, uma perspectiva também do petróleo, que sofreu bastante em queda. O próprio James trouxe aqui a visão dele, que ele acredita que possa cair ainda mais. A gente tem todo um cenário internacional, cenário interno, insegurança em relação a muitas críticas do nosso governo. A cabeça de um gestor, no momento ainda agora de uma reabertura do seu fundo, grande fundo de Mona, como que você lida com todas essas questões? O que vocês estão enxergando neste momento, André? Bom, são várias coisas, né? De fato, a cabeça do gestor, ela sempre, qualquer que seja o cenário, ela está sempre trabalhando, porque os desafios, eles vêm de todos os lados. E atualmente a gente vive um cenário externo delicado, né? Principalmente pelo aperto monetário nos Estados Unidos, que pode ou não ter chegado ao fim, né? Mas o fato é que a inflação ainda está bastante elevada e isso gera alguma apreensão do mercado. A gente viu que com essa alta, que foi a maior aí em 2 décadas, uma parte do setor financeiro já tem sentido esses impactos, né? Os bancos regionais aí sofrendo, e há sempre o medo que isso aí escale para uma desaceleração maior, uma recessão. E, obviamente, acaba afetando China, Europa, etc. Né? A Europa ainda está no meio do seu aperto monetário, e o Brasil, em tese, já teria terminado o seu aperto. A gente já poderia, né? Lembrando que a gente começou um ano antes, a gente poderia estar falando agora do início de um processo de redução de juros, não fosse a ausência de perspectiva de um equilíbrio fiscal crível, né? Esse pacote que foi ofertado pelo Haddad, eu vejo que alguns economistas deram nota 5, eu daria nota 0, porque eu não vi nada lá em termos de ajuste, né? Eu vi aquilo não tem nenhum compromisso mais efetivo, né? Só que agora o Congresso Nacional vai se debruçar sobre esse arcabouço, e aí, eventualmente, a gente vai ver algum sinal de corte de gastos, né? Que é o maior problema, né? O principal problema da nossa administração pública é o excesso de gastos, né, e não de arrecadação. E eu sou um pouco cético e até pessimista quando eu ouço falar em aumento de arrecadação via novos tributos, porque a gente sabe que isso impacta ainda mais a competitividade das empresas brasileiras, que já encontram desafios muito maiores do que empresas aí da OCDE, por exemplo, né? Então esse cenário é muito desafiador. E o lado positivo é que os preços dos ativos aqui no Brasil, eles estão muito baratos, né? Eles estão num nível que fazia um bom tempo que não víamos, justamente por essa ausência de uma visão de um pouco mais longo prazo, de um horizonte aí de crescimento sustentável, né? Então, equilíbrio fiscal, etc., né? Na melhor das hipóteses, a gente... Quer dizer, quem quer ver com algum otimismo a situação fiscal do Brasil de hoje vai ver algum equilíbrio primário lá para 2028, 2030, né? Então, realmente é muito, muito pouco em relação ao que a gente precisava, né? E aí o porquê reabrir o fundo, né? Na verdade, quando a gente fala em fechar fundos aqui no Brasil, a gente vê que tem muitos que usam isso meio como uma ferramenta comercial, né? Vai fechar e fica escasso, vai abrir, aí todo mundo quer comprar, né? A gente obviamente não tem essa filosofia. A gente fechou faz quase 2 anos, porque havia atingido o tamanho dessa capacidade, né? E a gente fala que quando você investe em Bolsa Brasil, um fundo como o nosso, que é all caps, né, desde a small cap, que é empresas de baixa capitalização de mercado, até a large cap, o problema não é comprar large cap ou mid cap, e sim as small caps, né? Então alguns fundos levantaram muitos bilhões, aí o próprio fluxo do fundo comprando a empresa joga a ação para cima, o fundo desempenha bem, e quando o investidor resgata, ou quando entra um cenário mais adverso, a gente vê o efeito contrário, né? E aí você tem aquela amplitude aí, aquela volatilidade de resultados aí das cotas, e que acaba afugentando os investidores de mais longo prazo, né?
Então a gente gosta de comprar e vender as ações naquele preço que a gente está vendo na tela, né? A gente não gosta de interferir no preço, que o nosso tamanho seja muito grande de forma a interferir. E aí, nesses últimos 2 anos, com o fundo fechado para captação, e obviamente com esse cenário que entusiasma pouco os investidores, a gente veio tendo resgate, né? Tivemos em torno de 15%, 15 a 20% de resgate em cotas, e obviamente isso veio mais ou menos linear desde que a gente fechou, né? Ele acelerou um pouco, obviamente, depois da eleição. E porque neste momento, e a gente não abriu antes, já que havia um espaço, né? Porque a gente entendia que o mercado ainda não estava naquele nível de preço também confortável. Então a gente quis juntar duas coisas. Uma, realmente a capacidade física, né, de receber aí mais ou menos em torno de 20% dos recursos que a gente tem nessa estratégia. E dois, receber esses recursos no momento onde, a mais longo prazo, a gente acredita que os investidores vão ter taxas de retorno melhor, né? É claro que a gente nunca sabe o que vem depois, mas a gente olha a nossa história aí de 18 anos de cota, né? E realmente ela perfaz uma linha diagonal bastante interessante, com uma volatilidade em torno dessa linha principal, né? Então, a gente prefere receber os recursos quando está abaixo da reta, porque a gente sabe que a gente tem tido bastante sucesso aí nos últimos anos em conseguir ter esses retornos aí um pouco acima de 20% ao ano, em média, né? Obviamente, quando a gente fala de bolsa, retorno variável, né? A gente tem anos muito bons, alguns anos muito ruins. Os últimos 2 anos foram mais ou menos, mas enfim, esse ano a gente está um pouquinho à frente da bolsa, quer dizer, a gente tem conseguido seguir a mesma filosofia, comprar os ativos nas mesmas condições, e obviamente quando o risco é maior como agora, a gente demanda uma taxa de retorno maior, então a gente tem uma margem de segurança um pouco maior para fazer nossos investimentos. Então, para o investidor de longo prazo, a gente vê como uma boa oportunidade. Obviamente, aquele investidor mais especulativo, que está preocupado com o que vai acontecer no mês seguinte, a gente não consegue gerar tanto valor. Ele pode dar sorte, pegar quem entrou semana passada deu sorte, né? Quem entrou no início do ano ainda não deu. Então, quer dizer, a gente prefere realmente o foco nesses investidores de mais longo prazo.